Um bom dia a todos. Eu cumprimento os integrantes da mesa e eu faço na pessoa do Dr. Gustavo, com quem eu tenho tido o prazer de conviver, principalmente nos últimos 2 anos, nas negociações coletivas do Sindicato das Empresas de Jornais e Revistas, as negociações que envolvem as empresas do segmento, como o Jornal Hoje em Dia de Minas, o Estado de Minas. E gostaria de dizer que eu venho aqui não como representante do Ministério do Trabalho, mas venho falar em nome próprio e enquanto integrante da carreira da Auditoria Fiscal do Trabalho. Nós temos mais de uma visão acerca da reforma trabalhista na nossa pasta e há impedimento a que os servidores se manifestem enquanto representantes do Ministério do Trabalho a respeito desse tema. De modo que eu ressalvo essa questão, inclusive como fiz previamente para o meu chefe, o Superintendente Regional do Trabalho, Dr. João Carlos Gontijo de Amorim. Nós vamos falar da atuação do Ministério do Trabalho frente à reforma, nessa matéria específica dos instrumentos coletivos, e isso passa principalmente por uma atuação da inspeção do trabalho, estratégias que estão sendo orientadas e sugeridas como parâmetro para a atuação dos auditores fiscais, mas também devemos considerar um outro espaço de atuação do Ministério do Trabalho em relação aos instrumentos coletivos, que não tende a mudar significativamente. O registro dos instrumentos coletivos ele continuará sendo feito com base na análise dos elementos meramente formais. Nós estamos falando das entidades com registro no Ministério do Trabalho, instrumentos com abrangência que esteja convergente com a categoria representada pela entidade sindical signatária. Há uma outra questão também que envolve homologação em instrumentos coletivos. Recentemente, a Secretaria de Relações do Trabalho elaborou um memorando circular número 3, em 16/10, dispondo que os procedimentos de assistência e homologação, inclusive agendamentos, só poderiam ser levados a termo pelo Ministério do Trabalho para rescisões ocorridas até o dia 10 de novembro. O que significa dizer isso em termos de instrumento coletivo? Várias são as convenções coletivas de trabalho que prevêem a obrigatoriedade de homologação de rescisões de contrato. Se uma entidade sindical signatária de uma convenção coletiva não puder homologar rescisão contratual e a empresa buscar o agendamento no Ministério do Trabalho, nós estamos impedidos de promover assistência homologatória. Então, a primeira variação que se apresenta a partir da edição da Lei 13.467, e que envolve um instrumento coletivo, está ditada pela proibição ou impedimento de homologação de rescisão contratual pelo Ministério do Trabalho para rescisões ocorridas a partir do dia 10 de novembro, mesmo se houver a previsão de obrigatoriedade de homologação no instrumento coletivo. E o último aspecto, que não diz respeito à atuação da Inspeção do Trabalho, e por isso o título, né, Bruno, que nós ajustamos para essa apresentação ser a atuação do Ministério do Trabalho e não a atuação da Inspeção do Trabalho, diz respeito à mediação. Em relação à mediação, a tendência da atuação mediadora do Ministério do Trabalho será quando houver interesse das partes em obter sugestão ou recomendação da direção da mesa, na tentativa de preservar os conteúdos acordados e convencionados anteriormente. Significa dizer, só imprimindo alguma sugestão ou proposta no que tange ao conteúdo econômico dos instrumentos coletivos, índices de atualização e correção de salários,
pisos e benefícios, ressalvadas, por óbvio, aquelas condições que já tiverem sido ajustadas diretamente, antes do recurso à via judiciária. E essas condições, por óbvio, poderão alterar o que foi convencionado ou acordado anteriormente. A mediação é um mecanismo facultativo, nós não impomos propostas ou sugestões, mas, caso haja interesse das partes, a tendência será de buscar preservar os conteúdos acordados ou convencionados anteriormente. Acho que a grande novidade que nós trazemos hoje, e é inédita essa apresentação, por enquanto, só foi feita interna corporis do Ministério do Trabalho para a própria auditoria fiscal, é da atuação que a Inspeção do Trabalho pretende imprimir em matéria de instrumentos coletivos. Os fiscais, em geral, sempre tiveram um certo distanciamento do movimento sindical e um desapego em relação às normas coletivas, atuando, inclusive, contrariamente a cláusulas e condições previstas no instrumento coletivo, quando violadoras da ordem legal. E o que se pretende construir a partir de agora é um cenário um tanto distinto. Vou contextualizar a nossa participação aqui da Seção de Relações do Trabalho em relação à construção dessas orientações e sugestões de atuação da Inspeção do Trabalho, e o faço pegando os argumentos que foram e estão sendo utilizados pelos defensores da reforma trabalhista. A modernização das relações de trabalho é o primeiro item em relação ao qual nós temos suscitado a nossa reflexão, uma vez que a auditoria entende que a legislação moderna coloca o homem trabalhador como centro e destinatário verdadeiro da tutela do Estado, uma vez que a auditoria fiscal entende que uma legislação moderna é aquela que ruma no sentido da ampliação dos direitos e garantias, e esse é um dos aspectos que nos provoca a uma atuação um pouco mais cuidadosa em relação aos instrumentos decorrentes da negociação coletiva. Um outro aspecto que também chama a nossa atenção nesse plano é a alegação de que a reforma trabalhista fortalecerá o movimento sindical, ou fortalecerá as entidades, os seres coletivos. Pode ser até que isso aconteça a médio e longo prazo, mas uma resposta mais imediata nos leva à conclusão de que a reforma, ela aumenta o desequilíbrio entre os seres coletivos no processo de negociação, enfraquece as entidades sindicais, fragiliza e fragmenta a classe trabalhadora e faz com que o sindicato, especialmente porquanto, na maior parte dos casos, dependente de um financiamento compulsório que deixa de existir, vá buscar perseguir o próprio interesse de financiamento em detrimento do interesse daqueles que são por ele representados. Então, nós não acreditamos que a reforma contribuirá, num primeiro momento, para o fortalecimento do movimento sindical. Uma outra questão que também passa pela experiência de outros países, que já também se apropriaram de modelos de flexibilização via negociação coletiva, como o México e a Espanha, levam a um indício de que nós não conseguiremos, por essa via da reforma trabalhista, gerar novos postos de trabalho, ou termos um aumento da formalização dos vínculos empregatícios. Então, essa é uma questão que também desperta a nossa atenção nesse momento. E, para além daquelas consequências ou efeitos principais da reforma trabalhista, que são por todos conhecidos, prevalência do negociado sobre o legislado, confirmação do fim da ultratividade, uma regulação mais detalhada do teletrabalho, terceirização em atividade fim, confirmando a Lei 13.429 de março, o trabalho intermitente, o autônomo com exclusividade, que está mantido igual na medida provisória. A medida provisória só mudou a maneira de apresentar, dizendo que não caracteriza a qualidade de empregado a prestação de serviço a um único tomador, mas é o autônomo com exclusividade.
restrição de acesso à justiça, resilição contratual por distrato, a eliminação da obrigatoriedade de homologação das rescisões contratuais com duração superior a 1 ano, contribuição sindical facultativa, que já tivemos oportunidade de falar, redução do intervalo entre a jornada, eliminação das horas em itinerário e várias outras questões. Essas questões são por todos conhecidas e nós não vamos aqui aprofundar a análise de qualquer uma delas. Mas nós pretendemos falar, além desses efeitos explícitos, aquilo que se apresenta como tendência, no nosso entendimento. Uma maior exploração do trabalho e uma maior precarização. Eu acredito que, para esse segundo item, nós sabermos hoje que estamos com quase 1.000 emendas à medida provisória 808, temos confirmado uma tendência de volatilidade maior e insegurança maior para os contratos de trabalho, diminuição da arrecadação, que eu conversava ontem com o Rogério Fernandes, diminuição da arrecadação previdenciária, diminuição da arrecadação tributária. Já falamos do enfraquecimento sindical e, consequentemente, uma fragilidade, uma fragmentação maior da classe trabalhadora. São questões que nós não trazemos como verdade absoluta, senão como hipóteses e tendências sobre as quais nós devemos refletir. Em setembro deste ano, foi realizado o Encontro Nacional dos Auditores Fiscais e nós fomos provocados, a auditoria foi provocada a reexistir no plano jurídico e político, a despertar uma consciência social mais aguda. E a fala foi uma só: a aplicação do primado econômico, ela não pode corromper ou contaminar. Se nós aceitarmos a aplicação de todas as fórmulas econômicas às relações de trabalho, sem resistência, sem crítica, nós estaremos permitindo danos à pessoa humana, danos à estrutura sindical, danos à sociedade e danos à própria categoria da auditoria fiscal do trabalho. Esse é um contexto, senhores, para uma outra visão que a auditoria fiscal do trabalho no nosso país passa a ter em relação ao movimento sindical e aos instrumentos coletivos. Juntamente com 3 colegas, há cerca de 1 mês e meio, eu estou no Ministério do Trabalho há 22 anos, sou uma auditora fiscal transvestida, se eu posso dizer assim, eu nunca fui uma auditora fiscal de pasta, sempre na área de relações do trabalho e de mediação. Pela primeira vez, em 22 anos, eu fui convidada pela Secretária Nacional de Inspeção do Trabalho para tentar contribuir na elaboração de uma nota técnica que estabeleceu sugestões e orientações, estratégias mesmo da inspeção do trabalho, frente à reforma trabalhista em matéria de normas coletivas. E nós, 4 auditores fiscais, com perfis bastante distintos, nós tivemos que fazer o que não existe. Nós tivemos que construir o novo. Provocarmos a nossa criatividade. Algumas questões que eu vou falar aqui vão parecer simples, mas para nós chegarmos aonde nós chegamos, com a responsabilidade de uma divulgação para a auditoria fiscal em todo o território nacional, de um material que vai ser tomado tanto pelos senhores aqui, advogados patronais de empresas, como os advogados laborais, de trabalhadores, de entidades sindicais profissionais, não foi fácil. E nós construímos nessa nota técnica 4 hipóteses. Tá? Eu vou começar pela primeira, que era a principal dúvida da auditoria fiscal. As convenções coletivas de trabalho e acordos coletivos de trabalho em vigor no dia 13 de novembro, ou, se quiserem, com maior rigor, no dia 11 de novembro. Como ficam esses instrumentos coletivos? Eles podem ser suplantados pela Lei 13.467 ou não? Porque nós acompanhamos um debate que se encerrou no último dia 14 de novembro, com a edição da medida provisória 808,
das teorias e seus defensores que se degladiaram, institucionalista e contratualista. São teorias que, no nosso entendimento, na nossa compreensão, não se aplicam aos instrumentos coletivos, senão aos contratos individuais de trabalho. Teoria contratualista, pregando que a Lei 13.467 só poderia se aplicar aos contratos individuais de trabalho se não houvesse violação ao artigo 468 da CLT. E a teoria institucionalista, que foi acolhida pela medida provisória 808, dizendo que a lei se aplicaria a todas as situações e contratos individuais de trabalho existentes no dia 11 ou 13 de novembro. Então, a conclusão que nós chegamos é que as convenções e acordos coletivos têm validade, devem ser respeitados durante toda a sua vigência, não sendo alcançados pela aplicação dessas teorias, institucionalista e contratualista. Significa dizer, a título de sugestão, repito, a nota técnica não vincula o auditor fiscal. O auditor fiscal é livre e autônomo no exercício da sua atividade. Mas a orientação ou sugestão é a de que, caso o auditor fiscal constate que uma empresa deixou de cumprir cláusula ou condição prevista no instrumento coletivo antes do término da sua vigência e passou a aplicar uma condição prevista na Lei 13.467, cabe a autuação. No artigo 444, infine, da CLT, combinado com a cláusula do instrumento coletivo que tenha sido infringida. Nós aqui estamos baseados na lei, na autonomia privada coletiva, na prevalência do negociado sobre o legislado e na aderência limitada pelo prazo, ou seja, no fim da ultratividade. Os dispositivos dos diplomas negociais, eles têm validade e se aplicam durante a sua vigência. Aderem aos contratos individuais de trabalho nesse período. E, dentro desse prazo, não podem ser suprimidos. Então, essa é a primeira questão das 5 questões que foram enfrentadas nessa nota técnica. A segunda é um tanto tormentosa. É a mudança do artigo 620 da CLT. Né? Na dicção anterior, nós tínhamos a prevalência das condições estabelecidas em convenção coletiva, quando mais favoráveis que as estipuladas em acordo. Na nova dicção, as condições estabelecidas em acordo sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção. E aí nós vamos buscar fundamento na Constituição Federal, já que a lei ordinária, num primeiro momento, não nos dá justificativa para uma atuação em relação a essa matéria. E nós não podemos ficar só no plano doutrinário ou jurisprudencial. Nosso papel não é de intérprete. A nossa competência é para assegurar o cumprimento do que está posto. E no artigo 7º, caput, parte final, nós temos destacado o princípio da norma mais favorável, quando diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Então, o entendimento da auditoria fiscal é de que, nessa específica situação de cotejo de regras jurídicas, convenção coletiva versus acordo coletivo, deve preponderar a aplicação do princípio da norma mais favorável. E, dentro da lógica normativa, nós sabemos que muitos são os acordos que vão além da convenção coletiva. Mas, dentro da lógica normativa, enquanto regra, nós achamos que o direito coletivo deve prevalecer, deve prestigiar, privilegiar os diplomas negociais mais amplos, como as convenções coletivas, pelo suposto de que eles contêm maiores garantias aos trabalhadores. E, nesse sentido, então, nós estamos defendendo que a prevalência do acordo sobre a convenção coletiva, conjugada com o fim da ultratividade, deve levar o auditor fiscal a autuar as empresas com base no artigo 468 da CLT, se constatarem, num caso concreto, que mesmo após o término de vigência de uma convenção coletiva, a empresa
seguiu praticando de maneira continuada um benefício convencionado e, posteriormente, celebrou um acordo coletivo de trabalho suprimindo este benefício, porque essa condição da prática continuada do benefício terá se incorporado ao patrimônio jurídico do contrato individual de trabalho, não podendo ser posteriormente retirado por acordo coletivo ou pela aplicação da própria lei 13.467. E essa, então, é a terceira questão que se nos apresenta, a conciliação do fim da ultratividade com a prevalência do acordo coletivo sobre a convenção coletiva. Não é raro que isso aconteça, tá? Não é raro que uma convenção coletiva tenha vigência expirada, que a empresa siga concedendo, fornecendo benefício convencionado e, posteriormente, principalmente agora com a prevalência do acordo sobre a convenção, venha a estabelecer um acordo sem aquele benefício. Vamos sair da esfera do direito coletivo e deslocarmos para o plano do contrato individual. Esse benefício se incorporou ao patrimônio jurídico do contrato individual de trabalho. E não pode, posteriormente, ser suprimido nem por acordo. Então, nessa hipótese, o acordo não pode prevalecer sobre a convenção em relação a esse benefício que foi praticado de forma continuada após o término da vigência da convenção. E a sugestão aí é de autuação com base no artigo 468. Quarta hipótese que nós temos é uma que vai causar estranheza a todos, porque nunca foi verificada, olhada, nunca mereceu a atenção da auditoria fiscal. Nós estamos falando da dinâmica ou da sistemática da validade dos negócios jurídicos, da análise dos elementos formais dos instrumentos coletivos. Aqui nós sabemos que há várias tendências, há vários posicionamentos, alguns deles contrários, inclusive, ao que vai ser sugerido nessa nota técnica, lastreados na liberdade sindical. Mas nós temos que buscar, como eu já falei, subsídios que estejam postos na ordem jurídica. E temos uma súmula do Supremo Tribunal Federal, a súmula 667, que diz que até que a legislação venha regulamentar em sentido diverso, cabe ao Ministério do Trabalho conceder registro às entidades sindicais, zelando pelo princípio da unicidade. Por que eu estou dizendo isso? Se eu preciso verificar no negócio jurídico, no instrumento coletivo, o elemento formal, requisito de validade, forma prescrita ou não defesa em lei, capacidade do agente, a capacidade do agente sindical só pode estar impressa no registro concedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E o instrumento coletivo tem que estar registrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Aqui eu nem estou falando em nome próprio, porque eu sempre defendi que as convenções e acordos coletivos têm validade a partir do momento que são negociadas e assinadas. Mas a auditoria fiscal vai ter que se apoiar na instrução normativa número 16 de 2013, que prevê a obrigatoriedade de registro dos instrumentos coletivos via sistema mediador junto ao Ministério do Trabalho, que significa, na prática, dizer que se um auditor fiscal chegar numa empresa e lhe for apresentada uma convenção coletiva, um acordo coletivo sem registro, e ele pesquisar no site, na página do Ministério, e realmente esse instrumento estiver sem registro, ele poderá negar validade a todo o conteúdo desse instrumento coletivo. Isso nunca foi feito anteriormente. E se eles já estão instruídos nesse sentido, se ele tiver diante de um instrumento coletivo registrado, ele nem precisa pesquisar a questão da capacidade do agente, porque hoje, pelo Sistema Integrado de Relações do Trabalho, se a entidade não tiver registro no Ministério do Trabalho, né, doutora Adriana, não tiver com as informações atualizadas no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, ela não consegue sequer transmitir um instrumento coletivo para análise e registro via sistema mediador. Então, agora, os auditores fiscais tendem, porque são orientações, sugestões, a passar a verificar
se aquele instrumento coletivo apresentado pela empresa fiscalizada foi registrado pelo Ministério do Trabalho. E aí ele verificará o atendimento ao mesmo tempo de 2 requisitos de validade na sistemática dos negócios jurídicos em geral. Nós estamos falando aqui dos artigos 106 e 144 do Código Civil. Agente capaz e forma prescrita ou não defesa em lei. E entramos no 5º, agora que começa, na verdade, a nossa conversa aqui, a nossa apresentação. A espinha dorsal da reforma trabalhista, a prevalência do negociado sobre o legislado. Na verdade, são inúmeros os desafios que essa matéria apresenta. O primeiro deles, que nós já temos estabelecido no artigo 7º da Constituição, esse princípio, esse primado da prevalência do negociado sobre o legislado. Nós já temos. No final do caput do artigo 7º, nós temos que as condições que superarem aquele conjunto devem prevalecer, princípio da norma mais favorável, e nós temos no inciso 26º o reconhecimento das convenções coletivas e acordos coletivos enquanto direitos dos trabalhadores. Então, se nós dissermos aqui, o primeiro desafio é de que o artigo 7º estabelece já a prevalência do negociado sobre o legislado, mas unicamente para melhorar a condição social dos trabalhadores. Primeiro desafio que está posto. O segundo desafio que está posto é que a alteração na legislação parece pretender um certo desvirtuamento da negociação coletiva. A negociação coletiva enquanto meio de afastamento e mitigação de direitos de que gozam os trabalhadores, sem contrapartida. Quem aqui já estudou direito coletivo, direito sindical, os primeiros conceitos que a gente aprendeu de negociação coletiva são de transação, passam pelo princípio da proteção, da irrenunciabilidade. Quem nunca ouviu a expressão concessões recíprocas? Então, o segundo desafio é o que parece pretender a alteração da lei, um certo desvirtuamento da negociação coletiva para servir como meio de afastamento e mitigação de direitos sem contrapartida. E nós temos um terceiro desafio, sobre o qual nós já tangenciamos hoje, que é a desigualdade nas tratativas negociais. Esse maior desequilíbrio entre os seres coletivos. Eu vou voltar à questão do financiamento ao custeio, porque eu acho ela tão importante. Nós não tivemos aqui uma possibilidade de, como foi previsto lá em 2003, foi discutido enquanto proposta, nos fóruns estaduais, no Fórum Nacional, estão lembrados? Uma extinção gradual ou gradativa do imposto sindical, não houve isso. E o que nós temos hoje, que parece ser o cheque-mate da reforma trabalhista, é um empoderamento fictício das entidades sindicais, porque, como nós comentamos aqui, eu não posso falar em fortalecimento da entidade sindical se eu estou retirando abruptamente a sua sustentação financeira. Ah, mas as entidades fortes vão sobreviver porque elas têm muitos sindicalizados. Olha, não se mede força da entidade sindical pelo número de sindicalizados. Tem segmentos em que todas as empresas têm prática antissindical. O trabalhador não se filia. Não é porque a entidade que o representa é frágil. Pode ser forte. Depende muito de como se comportam os empregadores do segmento. E eu tenho segmentos em que a entidade sindical, uma entidade sindical não tão expressiva, combativa, e que a sindicalização é grande. Então, a força da entidade sindical não está na capacidade de ter ou não ter trabalhador sindicalizado. A conjuntura é toda adversarial à reforma. Se a gente falar só do desemprego, o desemprego fala tudo.
Se a matéria não precisa estar em negociação coletiva, pode estar no contrato individual de trabalho, o argumento dos defensores da reforma de uma regulação que atenda os interesses das partes, qual que é a parte que vai ter o interesse definindo a regulação? Qual? Se eu me manifestar, se eu não aderir àquela condição, o risco que eu sofro de perder aquele posto de trabalho, aquela oportunidade. E nas assembleias é esse trabalhador que se manifesta. Então, o que está acontecendo? As propostas das negociações coletivas que estão sendo aprovadas nas assembleias não são aquelas orientadas pelo sindicato. São aquelas propostas pelas empresas. Mas é porque existe um contingenciamento da vontade de fora para dentro. O direito do trabalho, nessa austeridade seletiva, ele foi culpabilizado pela crise econômica, pela performance negativa do direito laboral, do mercado laboral, e a gente vê que a tendência é esvaziar a relação de emprego e dar lugar àquilo que é atípico, que é temporário, que é terceirizado, que é precário, que é parcial, que é autônomo, que é intermitente, que é individual. Quantas não foram as matérias que antes exigiam negociação coletiva e agora passam a poder ser estabelecidas direta e individualmente entre empregado e empregador? Então, essa é uma última questão de desafio que nós colocamos aqui, que é essa fragilidade do movimento sindical, esse desequilíbrio entre os seres coletivos que leva a uma desigualdade nas tratativas negociais. E qual é a estratégia? A estratégia sugerida nessa nota técnica é de uma interpretação constitucional e convencional, fundada em convenções internacionais, uma interpretação que seja restritiva do sentido da negociação coletiva. Então, primeiro, nós colocamos para reflexão o seguinte, que é impossível a negociação coletiva para afastamento e mitigação de direitos previstos no texto constitucional e em normas internacionais. Lembramos aqui, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do recurso extraordinário 486-343, ele aponta a supralegalidade dos direitos humanos internalizados. Então, não é possível hoje nós enfrentarmos a reforma trabalhista sem buscarmos esteio, respaldo nas normas internacionais. E a primeira que se nos apresenta não foi ratificada pelo Brasil. É a Convenção 87. Mas eu acredito que ela é uma das mais relevantes, porque ela é a da liberdade sindical e protege o direito de sindicalização. E sabe o que ela diz? Que no exercício dos direitos atribuídos aos sindicatos, eles devem respeitar a lei. No exercício dos direitos que estão ali na Convenção 87, estabelecidos para serem exercidos pelos sindicatos, os sindicatos, no exercício desses direitos, têm que respeitar a lei. Mas, vamos falar, ela está dizendo de convenção não ratificada, então vamos nas ratificadas. E aí nós podemos pegar vários estudos do Comitê de Peritos, da Comissão de Aplicação das Normas da OIT, que dizem o seguinte, que o objetivo geral da Convenção 98, Direito de Sindicalização e Negociação Coletiva, e 154, Fomenta a Negociação Coletiva, é de apresentar, promover a negociação coletiva na perspectiva de tratativas de condições de trabalho mais favoráveis do que as previstas em lei. E diz mais o Comitê de Peritos da Comissão de Aplicação das Normas da OIT, que nos trabalhos preparatórios da Convenção 154, foi reconhecida a definição da negociação coletiva como um processo que busca ampliar a proteção dos trabalhadores que está prevista na lei.
como se não bastasse, esse comitê de peritos, ele apresenta um relatório que diz que, se for introduzida a medida para permitir que a negociação coletiva reduza o piso legal, existe o risco de enfraquecimento da legitimidade da negociação coletiva. Então, essas questões que nós estamos pesando aqui são questões importantes para que se delimite melhor, restringindo e limitando o sentido da negociação coletiva. E o apoio aí é a Constituição Federal e as convenções internacionais. Quando a gente diz convenção internacional, nós estamos tratando dos pactos, dos acordos, dos tratados e das convenções internacionais. Seguindo nessa linha, nós vamos conversar agora sobre o artigo 611-A, que é aquele que dispõe sobre os objetos que, hipoteticamente, podem ser objeto de negociação coletiva. Eu disse objeto, mas são as matérias que, hipoteticamente, podem ser objeto de negociação coletiva. E chamamos atenção para o artigo 7º, que já estabelece claramente 4 itens passíveis de flexibilização por negociação coletiva. Dizem respeito aos atributos salário e jornada, a irredutibilidade salarial, salvo negociação coletiva, duração diária do trabalho não superior a 8 horas, na semana não superior a 44, facultando a redução de horários e compensação via convenção acordo coletivo, e a jornada de 6 horas para turnos ininterruptos de revezamento, também ressalvada a possibilidade de ampliação via negociação coletiva. Ora, esses são os itens que a Constituição Federal indica passíveis de flexibilização por negociação coletiva. E isso sugere, então, a aplicação limitada dos itens, ou incisos 1º, 2º e 3º do 611-A. Pacto sobre jornada, banco de horas anual, intervalo intra-jornada com redução para 30 minutos. Possibilidade de redução para 30 minutos. Nós temos, para além disso, o julgamento de um outro recurso extraordinário. É importante que, com todas as críticas que há ao Supremo Tribunal Federal, nós possamos reconhecer que vários fundamentos estão no julgamento dos recursos extraordinários. E aqui nós temos um, que eu acredito que todos devem anotar, que é o RE 500-415, que diz da inegociabilidade individual e coletiva de normas de saúde, higiene e segurança no trabalho. O julgamento desse recurso extraordinário pelo Supremo, conjugado com o artigo 5º da Convenção 155 da OIT, nos leva também a indicar a possibilidade de uma aplicação limitada de outros 3 incisos desse mesmo artigo 611-A. O que fala da modalidade de registro da jornada de trabalho, o que diz do enquadramento do grau de insalubridade e o que diz da prorrogação de atividade de jornada em atividade insalubre sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério. A medida provisória, ela aglutinou esses dois, tá? Mas a inclusão da medida provisória, ela não afetou o texto da nota técnica. O que a medida provisória fez? Ela juntou a modalidade de registro da jornada com o enquadramento do grau de insalubridade, continuou dispensando a licença prévia das autoridades competentes do Ministério, mas incluiu a possibilidade de contratação de perícia. E mais do que isso, ressaltou expressamente a obrigação de respeito às normas de saúde, higiene e segurança previstas em lei e previstas nas NRs, nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Dizem que quando vai emendando muito, a emenda fica pior do que o soneto, né? Porque há uma
uma aparente pretensão, mas que, na verdade, é um tiro no pé. A lei não tinha falado do respeito às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, como a medida provisória fez. E isso acaba dando munição ou respaldo para combater a própria lei, né? Vejam, então, vamos falar do enquadramento do grau de insalubridade. Esse enquadramento do grau de insalubridade é um elemento determinante para a identificação e imposição legal de medidas de proteção, não é mesmo? Então, a negociação coletiva só pode vir no sentido de maximização dessa proteção, nunca no sentido de rebaixar o grau ou nível de insalubridade. Vamos para outro ponto, que é a modalidade de registro da jornada. Sempre foi enquadrada pelo TST como uma norma de direito tutelar. E, além disso, não se presta tão somente ao pagamento de horas extras. Com o registro de jornada, a gente afere a assiduidade, pontualidade do trabalhador, conexão entre a jornada de trabalho e a acidentalidade, não é verdade? Então, a negociação coletiva só pode escolher o critério, se vai ser manual, mecânico, eletrônico, nunca dispensar a marcação ou assinalação. Isso é o que está indicado como sugestão ou orientação aos auditores, ou seja, a tendência é de que, encontrando esses objetos nos instrumentos coletivos, os auditores fiscais não os considerem válidos. Essa é uma tendência, uma orientação, uma sugestão, e pode ser que não seja assimilada por uma parte significativa dos colegas. Mas eu comentava antes que uma coisa é muito certa para nós, que se nós verificarmos abusos, distorções, excessos, precarização, sem uma fundamentação objetiva, um critério relacionado à dificuldade financeira que possa ser demonstrada, se o auditor tiver insegurança para autuar em relação ao instrumento coletivo, ele vai concentrar principalmente nos atributos de segurança e saúde, que nem sempre eram cuidados de uma maneira mais rigorosa por parte da auditoria fiscal. Então, mesmo aqueles que tiverem alguma insegurança em matéria de norma coletiva, tendem, nas situações, eu repito, de acentuada distorção, abuso, excesso, precarização, a concentrar em relação aos atributos que têm uma atuação mais tranquila, que não tendem a ser questionados ou contestados. O que eu posso perceber é que a maior parte dos colegas tem disposição para se aproximar do direito coletivo. Não fosse isso, a área de relações do trabalho não estaria hoje dentro da Secretaria Nacional de Inspeção, participando da elaboração de nota técnica. Então, essa mudança e essa aproximação já são evidentes. Falamos do enquadramento do grau de insalubridade, falamos do registro de jornada. E a prorrogação de jornada em atividade insalubre. O que pode fundamentar uma análise crítica e combativa por parte da inspeção do trabalho, se essa matéria vier em um acordo coletivo de trabalho? O Brasil é signatário do Pacto de San Salvador. E esse pacto, ele prevê que os estados signatários, eles devem estabelecer limitações razoáveis para a duração do trabalho diário e semanal. E vejam, fixar jornadas menores para atividades insalubres, perigosas e noturnas. Então, não se poderia sustentar, para além da jornada normal, se o pacto diz em jornada inferior, a prorrogação dessa jornada sem licença prévia por parte da autoridade competente do Ministério do Trabalho. Esses elementos, quase todos que foram comentados aqui, dizem respeito à parte do patrimônio jurídico dos contratos, que informa limitação da duração do trabalho, jornada de trabalho, descansos. E vocês viram
que no parágrafo único do artigo 611-B, nós temos a previsão, que talvez seja uma das previsões mais incongruentes, de que as regras que versam sobre duração do trabalho em intervalos não são consideradas normas de saúde, higiene e segurança. Então, a fiscalização vai atuar como se esse parágrafo único do artigo 611-B não existisse. E estão orientados à norma técnica, ela é, neste ponto, bastante cuidadosa. Diz o seguinte, que o auditor fiscal deve comprovar ou demonstrar de maneira adequada o decréscimo real ou potencial à saúde e segurança do trabalhador coberto por aquela norma coletiva. Então, não é agir de maneira aleatória ou discricionária ou sem critério. É comprovar ou demonstrar adequadamente, com fundamentos, que há um decréscimo, seja ele real, seja ele potencial, à saúde e segurança do trabalhador que foi coberto por aquela norma, que, ao variar aspectos relativos à duração do trabalho ou intervalos, tem consequência direta em relação a adoecimento e acidentalidade. Vamos falar de matéria nova. Viram que os planos de cargos e salários e que os regulamentos empresariais podem ser objeto de negociação coletiva? A preocupação da fiscalização em relação a essa matéria é tão somente que as alterações desses planos de cargos e salários e desses regulamentos empresariais via negociação coletiva viole o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Então, a recomendação é de que, estando qualquer uma dessas matérias inscrita na norma coletiva, no sentido de alteração em relação a um plano de cargos e salários já existente ou um regulamento empresarial, que se verifique essa norma anterior. Porque, se houver agressão ao ato jurídico perfeito ou ao direito adquirido, nós podemos estar tangenciando, sim, o patrimônio jurídico dos contratos individuais, e aí, novamente, recomenda-se a autuação no 468 da CLT. Essas questões não podem ser tratadas sem que nós voltemos, agora já na parte final, a uma situação que foi tangenciada, que houve até uma brincadeira aqui de que quando a gente aprende na faculdade o significado de negociação, a noção de contrapartida ou de concessões recíprocas sempre foi inerente ao conceito do processo negocial, da negociação coletiva. E aqui a gente tem lastro na jurisprudência e na doutrina, que, apontando mais uma vez para a parte final do caput do artigo 7º, o princípio da norma mais favorável, conjugado com o princípio da proteção e o princípio da irrenunciabilidade, indicam a impossibilidade de uma negociação coletiva que viole direitos assegurados constitucionalmente e em textos internacionais, em normas internacionais, sem contrapartida. Nós caminhamos agora para uma questão que não foi objeto da nota técnica, já vou saindo da nota técnica, mas que está sendo pensado pela fiscalização, pelo menos aqui no âmbito do Estado de Minas Gerais, porque nós trabalhamos hoje com projetos. E tem um projeto que é chamado Projeto Intervenções Coletivas. O Dr. Ronaldo Scheibe até outro dia me questionou. Esse projeto se voltará a partir de 2018 para o segmento dos postos de serviços de combustíveis. Está ainda no segmento de hotéis, restaurantes, bares, já esteve nos açougues, padarias. E uma ideia que se tem é
ao perceber a auditoria fiscal que, num determinado segmento, repito, de maneira abusiva, excessiva, não fundamentada, sem critério objetivo, uma convenção coletiva de trabalho foi esvaziada de grande parte dos benefícios e das vantagens que informavam o patrimônio jurídico dos contratos individuais, a ideia é concentrar a fiscalização nesse segmento. Não é ir contra a convenção coletiva, porque nós não temos competência para fazê-lo. E a lei pretende até mesmo que o judiciário também não tenha competência para fazê-lo. Mas vamos ter um projeto, então, que foque as ações fiscais de um conjunto de 10, 12 auditores fiscais durante todo o ano naquele segmento. Outra ideia, outra estratégia. Uma empresa do segmento firma um acordo coletivo precarizante em relação à convenção de maneira abusiva, excessiva, sem justo critério, sem estar enfrentando uma situação de maior dificuldade financeira. A fiscalização vai concentrar-se nessa empresa e vai verificar os atributos em relação aos quais a atuação não encontra qualquer possibilidade de contestação. E eu vou falar agora uma coisa que está me incomodando muito, que é a questão do financiamento sindical. Eu acho que eu já deixei isso evidente nas considerações iniciais. A ela, inclusive, o doutor Humberto Marcial, meu amigo, meus amigos, sabem como que a gente vê com preocupação aquilo que já falamos hoje parece ser o checkmate da reforma trabalhista. Vincular o financiamento das entidades sindicais à negociação coletiva e atribuir a essa negociação coletiva o potencial de retirada de direitos, de mitigação de conquistas. Isso é muito perigoso, e eu já estou vendo isso acontecer na mediação. O deslocamento da atenção das entidades sindicais do plano dos interesses dos trabalhadores para o plano da sustentação financeira, que é legítima e sem a qual a entidade sindical não tem como funcionar. Mas veja bem, nós já falamos um pouco de contexto, mas nós esquecemos de colocar uma questão aqui, para além das práticas antissindicais, a marginalização do movimento sindical. Hoje o sindicalismo é associado com corrupção. Hoje, a maior parte dos trabalhadores que vai lá na seção de relações do trabalho para apresentar alguma reclamação ou para obter alguma informação, tem que responder o seguinte questionamento: o senhor já procurou o sindicato? E a resposta, invariavelmente: meu sindicato não faz nada. Mas isso não é, na maior parte dos casos, uma opinião baseada numa experiência, uma opinião com lastro. Essa marginalização que muito interessa ao segmento patronal, às empresas, ao Estado, nessa política de flexibilização, de volatização, quando nós tratamos dessa questão do financiamento, fica muito evidente. E eu não tenho dúvida de que são quase 1.000, as emendas à medida provisória, que duas questões vão ser resolvidas aí na convolução em lei: o financiamento negocial e o restabelecimento da homologação de rescisão de contrato. Eu não tenho dúvida em relação a isso. E me parece que existe até um propósito de protelar essa definição. É de as entidades sindicais terem isso como uma benesse, porque aí vai todo mundo caminhar para o mesmo sentido que é esperado, que é de entregar os direitos, porque, afinal, eu estou empoderado, eu sou sindicato, estou forte, o Instituto da Negociação Coletiva também igualmente forte, e eu tenho autorização da lei para fazer isto. Em contrapartida, numa assembleia, eu vou poder
colher a autorização dos trabalhadores para ter uma contribuição ou uma sustentação. E, nesse ponto, para terminar, até comentei com o Bruno, nós temos aqui, em Minas Gerais, muitas convenções coletivas e acordos coletivos que prevêem o financiamento direto das entidades sindicais pelas empresas, tá? Sem efetivação de desconto salarial. Mostrei para o Bruno que, na primeira jornada da ANAMATRA, nós localizamos o enunciado 27, que entende que isso é prática antissindical. Nós sabemos por que as entidades sindicais lançaram mão desse mecanismo. É porque a auditoria fiscal, o Ministério Público do Trabalho e a própria Justiça do Trabalho vinham entendendo que o desconto salarial em relação a trabalhadores não sindicalizados para repasse de contribuição acessória seria ilegal, se não inconstitucional, né? Ferindo aí o princípio da liberdade sindical. Então, passaram a introduzir, nós temos centenas de instrumentos coletivos com essa previsão. E eu acho que nós temos que ter atenção, porque os encaminhamentos da ANAMATRA, a NPT, parecem ser no sentido de que esse financiamento direto não pode persistir nos instrumentos coletivos. Por outro lado, na segunda jornada da ANAMATRA, eu acho que tem um enunciado que é bom todos, aqui advogados sindicais, darem uma passada de olhos, que é o enunciado 12 da Comissão 3, da segunda jornada, enunciado 12 da Comissão 3 da segunda jornada, e que parece indicar uma maior flexibilidade por parte da Justiça do Trabalho e do Ministério Público em relação à contribuição negocial, à contribuição assistencial, indicando que ela pode ser estabelecida indistintamente para trabalhadores sindicalizados e não sindicalizados, desde que ela seja aprovada em assembleia da categoria, convocada especificamente para este fim. Então, indica que, mesmo que não haja uma regulamentação legal desta matéria, que o tratamento em sede de negociação coletiva possa ser confirmado, ou melhor, não venha a ser contestado. Queria agradecer penhoradamente o convite para participar. Eu nem segui ali, porque nós nos atrasamos muito, mas eu estou deixando o material à disposição. Sabia que aqui eu teria o privilégio de encontrar com colegas advogados profissionais que convivem conosco diuturnamente lá no setor de mediação da Seção de Relações do Trabalho, e que nós teríamos aqui os dois lados. E isso que é interessante, porque se houvesse só uma linha de pensamento ou só uma posição, debates dessa natureza, apresentações dessa natureza, provavelmente não teriam importância. E um destaque aqui empírico, né, porque eu não sou muito estudiosa, eu já lecionei durante 16 anos. O que eu falo aqui é mais com base na nossa experiência lá do dia a dia, de 12, 15 mediações por dia, sem fugir do trabalho. São duas questões que eu acho que vocês saberem do que nós passamos e como nós estamos vendo a realidade é mais relevante do que toda essa questão do conteúdo jurídico aqui, né, de ficar jorrando artigo de convenção internacional, buscando a Constituição. O seguinte, de um lado, e vão saber exatamente que lado que nós estamos tratando aqui, nós acreditamos que não pode haver comemoração, não pode haver tranquilidade, não pode haver segurança. Não pode. Tem que haver cautela. De outro lado, não pode haver reclamação, sofrimento, medo. Não pode haver omissão. Né? E antes do dia 11 ou 13 de novembro, nós chegamos a registrar num dia 130 acordos coletivos, só aqui na Superintendência em Belo Horizonte, das entidades sindicais laborais
que buscaram a negociação coletiva para renovar instrumentos coletivos, preservando as bases e condições dos anteriores. Muitos, inclusive, com vigência, com validade de 2 anos. O movimento agora é o oposto. A partir de 11 e 13 de novembro, quem impulsionou aqui foi o laboral, não foi? Antes do dia 11 e 13 de novembro. Agora é o patronal, que está impulsionando no sentido contrário. Essa palavra é feia, né? Protelar, ou adiar a definição da negociação coletiva para verificar a acomodação da lei à realidade. De 130 acordos coletivos que nós chegamos a registrar, num dia ontem eu registrei apenas 13. Um processo inverso, e ele tem justificativa nos opostos, né? E que se complementam. Não é momento de divisão, eu acho que é muito importante essa sacudida das autoridades e órgãos na busca de novas estratégias. E nós devemos pensar que nós, enquanto seres humanos, estamos em construção. Que não há se falar que o que está posto está acabado, definido. Que a cada dia nasce uma oportunidade de reformulação. Muito obrigada.